Edil, vereador Flávio Cassina, nobres vereadores, eu permaneço no tema, só que, às vezes, a gente aqui, para formalizar o voto, a explicativa, né, a justificativa do nosso posicionamento, a gente acaba fazendo alguma comparação, mas não leve a mal. Eu me refiro que, de fato, vereadora Tatiane, concordo plenamente com a senhora e concordo com a fala do vereador Rodrigo Beltrão, em partes, não na sua totalidade. Quando se diz que o ciclismo, quando a gente fala em ciclismo, parece que nós estamos falando há 30 anos atrás. Não saiu do chão, né? Ó, perfeita fala, perfeita colocação. Então, o que se não fez em 30 anos, quer que se faça agora, né? E, inclusive, na época que a senhora era governo, que a senhora ocupava um cargo de confiança, que o seu prefeito colocou lá no seu plano de governo que ia revolucionar a cidade de Caxias do Sul no que diz respeito ao ciclismo. E olha que ele estava muito bem amparado. Tinha a senhora lá no governo, tinha o vereador Felipe Gremeimaia, né? Que ele é uma de suas bandeiras também, né? Tinha o Guila Sebem, né? Ciclista top, né? Então, e com todo esse fervor, com toda essa situação de se colocar num plano de governo que ia se fazer, que ia se revolucionar Caxias do Sul com o ciclismo, não foi feito nada, praticamente, muito pouco, quase nada, como a senhora fala, que hoje, quando a gente fala em ciclismo, parece que estamos falando há 30 anos atrás. A senhora tem razão. Tá? Então, assim, ó, o meu voto, quando eu digo que voto contra, eu não estou dizendo que eu sou contra o ciclismo, que eu sou contra o esporte. Eu entendo que é uma questão de saúde, é uma questão de transporte, mobilidade urbana, eu entendo. Apesar que Caxias do Sul, vereadora, nós temos dois fatores muito importantes que prejudica, na minha opinião, né, a questão do ciclismo. Primeiro é a sua, digamos assim, o seu ponto geográfico, né? Subidas e descidas, lombas e subidas, quer dizer, o sujeito, ele se propõe a fazer um trecho de bicicleta, ele vai andar de bicicleta apenas a metade daquele trecho, se ele conseguir. Porque na subida ele vai ter que colocar a bicicletinha do lado, que só o super-homem, né? Só o super-homem e a Mulher Maravilha para subir uma subida de bicicleta, né? Então tem essa questão, né? Tem essa questão. Uma parte, vereador. Eu até confesso para a senhora que já até lhe dou a dica aqui, porque às vezes a gente fala aqui, né? Tem vereador que pega aquela ideia, não importa, eu dou aqui uma sugestão. Eu ia até apresentar, tempos atrás, um projeto, como aquele lá de Porto Alegre, que tem as bicicletinhas e tal, né, para te pegar ali e ir, né? Como é que fala? Bicicleta compartilhadas, exato. Né? A pessoa pega ali a bicicleta, ali está ali, disponível. Pega ali, vai para o trabalho, dá uma saída, faz alguma coisa, ou anda uma andada de bicicleta, chega e larga onde quer lá, ou tem os pontos certos lá, enfim. Mas eu pensei muito nisso. A questão geográfica de Caxias não favorece o ciclismo. Primeiro ponto. Segundo ponto, na minha opinião, o clima, né, o clima também de Caxias desfavorece também o ciclismo. Na minha opinião. Talvez os especialistas em ciclista, como a senhora e outras pessoas, vão dizer que não, mas, na minha opinião, como leigo nesse assunto aí, né, todos sabem que em Caxias do Sul, no dia, tem as 4 estações. Se deixar, né, como diz o outro. Tem inverno, verão, outono, primavera, é tudo no dia só. Também isso prejudica. Mas não seria esse a razão principal, tá?
A razão principal, simplesmente eu acredito que, por exemplo, como é a sua bandeira, né? É a bandeira do vereador Felipe, enfim. Esse debate é salutar, esse debate é bem-vindo, esse debate pode ser feito aqui em plenário, através de projetos, de indicações, né? Esse debate pode ser feito nas comissões, que já existem na casa. Claro que talvez seja aprovado, não com o meu voto, porque eu vou votar contrário, né? Isso não vai mudar nada para a senhora, não é, vereadora Tatiane? Não vai mudar. Como foi dito aqui, o voto do vereador Renato é só um voto. Claro que é só um voto, eu sou uma pessoa só. Mas eu voto com a minha consciência. Tá? E eu quero dizer uma coisa aqui, nobres pares. Nobres pares, eu não tenho problema nenhum em ouvir um não. Ouvir um não. Quando eu apresentar um projeto, uma indicação, não tem problema nenhum a pessoa votar contrária, não vou morrer, não vai dar um ataque cardíaco, que nem diz o outro, né? Não tem problema, não vou cair em depressão, porque é simplesmente um não. Talvez o meu voto não faça a menor diferença. Mas eu acredito que aqui dentro cada vereador representa uma parcela da população caxiense. Então, fique bem tranquilo, não me tire para inimigo simplesmente porque eu vou votar contrário. Tá? Então, alguém tinha pedido alguma parte? Não, né? Vou lhe dar o... A senhora não dizer que eu estou chateado com a senhora? De forma alguma, vereador Renato. Só tem sua parte. Acho apenas importante lembrar o vereador de que a questão cicloviária ela está no plano do seu prefeito, do Daniel Guerra, né? Ele, quando se candidatou a prefeito, ele colocou um projeto de plano municipal cicloviário. Então, acho que vem de encontro ao tema, sim, a criação desta comissão. O senhor pedala? O senhor já andou de bicicleta? Talvez por o senhor não andar de bicicleta, é que eu diria que o senhor desconhece que em Caxias do Sul é possível, sim. As bicicletas elas estão mais leves, elas têm mais marcha. Existe bicicleta já por valores de R$ 2.500, R$ 3.000, que são elétricas, que permitem que pessoas de idade avançada ou que não tenham condições físicas possam estar utilizando. Então, eu respeito seu voto, mas dizer que em Caxias do Sul, o clima, como o senhor falou, é até mais leve do que em alguns países da Europa que utilizam diariamente. A gente vê pessoas utilizando a bicicleta com climas muito piores que Caxias do Sul. E quando eu estive em Melbourne estudando, eu fiquei 6 meses lá, e eu queria entender por que Melbourne foi eleita 7 vezes consecutivas a melhor cidade do mundo para se viver. E é muito simples, você não precisa passar muito tempo lá para compreender isso. O transporte público é eficiente, a segurança é eficiente, é uma série de quesitos. Mas, sim, eu cheguei lá em agosto, o clima era pior que Caxias do Sul, eu passei mais frio lá na Austrália do que em Caxias do Sul, e as pessoas continuavam utilizando a bicicleta. Mas por quê? Porque existe uma política pública que incentiva. Existem ciclofaixas, existem ciclovias, existem estudos onde a topografia favorece o ciclismo. Então, por causa de tudo isso, é que a bicicleta no mundo está evoluindo e em Caxias não. E o nosso propósito, como foi dito aqui, é trazer essa discussão à tona, porque isso não avançou ao longo dos anos. Então, acredito que é algo importante, como foi dito, não trará nenhum custo à Câmara de Vereadores, depende apenas da boa vontade dos demais vereadores em querer contribuir com a sua experiência para que a gente possa, sim, elaborar algo que seja bom para o poder público, porque a nossa função aqui, vereador, nós do Legislativo, nós temos essa função de fazer o melhor para a população caxiense, o que eu acredito que o prefeito também queira. Então, é algo que vem de encontro, inclusive, ao plano de governo dele. Muito obrigada. Então, eu lhe agradeço a sua manifestação, mas eu mantenho a minha, né? E pode estar no plano de governo ou em alguma das metas do prefeito, mas nunca foi a prioridade. Isso aí a gente fala tranquilamente, mas era uma das prioridades do seu governo, a qual a senhora fez parte, a senhora ocupou cargo de confiança, né, que estava no plano de governo ao seu, que disse que ia revolucionar a questão do ciclismo, e nada foi feito, e
né, a senhora, eu acredito que a senhora entende a minha fala. Muito obrigado.